Boa noite, pessoal. Abrindo mais uma live. Noite tá um pouquinho fria, né? Nesta quinta-feira, graças a Deus, um pouquinho menos de vento. Tivemos muita ventania, né, filha? Nessa noite. É. Bom, boa noite a todos. Hoje uma live muito legal, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Everton, curiosidades. Ele que foi jogar na Alemanha, mas deixa ele que vai contar muitas novidades. Hoje eu quero mostrar para vocês também que eu tô com um parceiro pontual, hein? Tenho parceiro pontual nessa live, é a Zil Pasquale, a pizzaria Zil Pasquale, viu como eu gosto de pizza? O pessoal tá comigo desde 1991, pizzaria Zil Pasquale, fazendo uma das melhores pizzas da Moca, na Moca, hein? Fica na rua Dr. João Batista de Lacerda, rua Dr. João Batista de Lacerda, 731. É a Zil Pasquale Pizzaria. Tá comigo nesta live, você vai ver que é mais um parceiro pontual. Grande abraço pro Renato e toda a equipe dele lá na Zil Pasquale. Bom, a gente vai chamar agora o Everton, porque aqui a gente vai contar bastante história. Garoto, sempre humilde, deixou o Brasil cedo, foi fazer sucesso na Europa. Você lembra do Everton? Ó, esse aqui, ó. Ó o Everton aí, ó. Quando ele jogava no Corinthians, tá vendo? Ele aí, ó, com o Gil. Aí depois ele vai contar como é que ele foi parar no Palmeiras. Mas isso é com o Everton. Já já ele vai contar tudo aqui pra gente, tá certo? Bom, vamos chamar ele pra conversa? Cadê o Everton aqui? Vamos convidá-lo para a nossa conversa. O Everton, grande parceiro também esse aí. Esse esteve com a gente em várias oportunidades já. Vamos ver o Everton aqui, a gente está arrumando nossa posição melhor aqui na câmera. Obrigado, viu, minha secretária. A gente está aqui, né, na batalha. Minha secretária sempre olhando aqui por perto. Ela não quer aparecer, mas ela tem contrato com outras, né? Com agência aí. Mas a gente tá aqui. Vamos lá. Chamando o Everton. O convite está feito. Vamos aguardar o Everton entrar aqui com a gente. Alô, Everton. Everton. Convite enviado com sucesso. Ele está chegando aí. Grande Mauro, Lila, Carvalho, Santos, Deniva, Silva. Tá todo mundo aqui com a gente. Grande Rosenberg, Marcelo Rosenberg. O Everton jogou no time do Rosenberg, hein? Jogou. Sabe qual é o time dele? Vamos lá. Vamos falar com o Everton agora. A gente que você vai falar também com o Everton. Vamos conversar com esse garoto que tenho muito prazer em falar com o Everton. Sempre muito atencioso com a gente. Vamos ver de onde ele está falando com a gente. Tudo bem, Everton? Boa noite. Boa noite, Maurício. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, eu estava falando aqui da tua humildade. Você é um cara que sempre foi o mesmo, deixou o Brasil cedo, fez muito sucesso, retornou e está sempre com a gente aí. Quando a gente precisa conversar com você, você sempre atende. Everton, prazer mesmo falar com você. Você está onde nesse momento? Falando de onde com a gente? Prazer todo meu. Eu tô em casa. Tô em casa aqui, tranquilão com meu filho, que tá lá no quarto jogando videogame. Eu tô aqui na sala aqui falando com você e com o pessoal que vai entrar aí para nos prestigiar. Tá em São Paulo? Tô em São Paulo, na verdade, eu resido em São Paulo, tô aqui morando em Itaim, aqui no bairro do Itaim, e acabei fixando por aqui mesmo. Tô morando no Brasil no momento, né? No momento, mas um futuro breve aí eu tenho um pensamento de morar na Europa, então por enquanto estamos aqui e vamos viver o momento, né? Porque esse mundo tá trazendo cada surpresas aí que eu sempre falo. Melhor a gente não fazer planos, é viver o dia a dia e tendo saúde. O resto vai seguindo. E esse dia a dia aí, como é que tá para você nessa quarentena? Como é que você tá vivendo? Olha, meu dia a dia é muito tranquilo, na verdade. Estou com meu filho, tenho que fazer aula online, né? Que é uma coisa que eu te falar, viu? Tem que ter paciência. Estou com meu filho tem 8 anos, estamos fazendo aula online e tudo. Consigo fazer a minha corrida,
as minhas coisas, vou muito na casa da minha mãe, né? Na verdade, vou todos os dias na casa da minha mãe e sempre estou em casa sobre 6, 7 horas, por causa que tem que botar o meninão para dormir às 10 aí, que amanhã já é outro dia, começa tudo de novo. E assim tá bem tranquilo, tá uma quarentena tranquila. Legal, Everton. Olha, eu sempre falo aqui nessas lives que eu tenho feito, eu estou contando histórias. Para a gente, até desses dias difíceis que a gente está vivendo, eu gosto de contar história, quem fez história, né? Quem tem história, e sempre histórias muito bonitas, que, tipo, a tua história bacana de vida, né? E eu quero que você fale, você nasceu onde, Everton? Na verdade, eu sou nascido aqui em São Paulo, nasci no Belenzinho, mas sou, na verdade, que eu sempre falo, sou crescido e criado na Casa Verde Alta, né, onde morei até os meus praticamente 18 anos, depois que eu fui embora do Corinthians, e acabei indo para a Alemanha. Dentro disso, acabou meus pais indo morar na Serra da Cantareira, tudo, e aí, depois que volta da Europa, venho para o Palmeiras, morei uns 3 meses na casa da minha mãe, não aguentei, porque muita pressão, mais pressão do que jogar um clássico. E aí acabei, depois que parei de jogar, acabei morando aqui na Zona Sul, moro aqui no Itaim, moro com meu filho, acabei residindo aqui, tô aqui no Brasil, tô aqui em São Paulo. Mas calma que você vai contar toda essa história pra gente. Você falou que nasceu no Belenzinho, você nasceu onde lá no Belenzinho? Olha, eu Eu vou tô falar pra você, aqui pertinho. então, eu só nasci, eu vou falar para você, eu não sei nem a maternidade. Na verdade, eu nasci porque, na verdade, meus pais moravam na Casa Verde Alta, né, que eu falo. Na verdade, eu sou da Casa Verde Alta, eu nasci, então, todas as lembranças, tudo que eu tenho desde a infância, desde os meus 2, 3, 4 anos aí, é de lá. Então, assim, eu só nasci aí, mas, na verdade, eu sou da Não Casa lembra Verde nem que eu, Alta, não nada, lembra hospital, né? Eu tô nada, te nada, falando isso nada, é nada, porque nada. tô te falando isso é porque eu vivi minha vida toda quase no Belenzinho, ali na Moca, né? Naquela região. E aí, Casa Verde Alta, conta pra gente como é que foi a infância. Cara, uma infância muito boa, né? Eu falo uma infância maravilhosa, era sempre o da família que sempre fugia para jogar bola, depois voltava, tinha que apanhar da mãe, apanhar do pai, mas é uma infância bem gostosa, uma infância onde tive de tudo, nunca, graças a Deus, posso falar que me faltou alguma coisa, tenho um excelente pai, tenho uma excelente mãe, tenho excelentes irmãos, tenho uma estrutura familiar muito boa, e claro que depois que eu acabo me tornando jogador profissional e acabo indo para a Alemanha, a minha vida e a vida da minha família mudou financeiramente, mas a estrutura, a forma que somos, a educação, o respeito sempre foi uma base muito pregada dentro da minha família e pelos meus pais. Então, não mudou muitas coisas não. Na verdade, que eu continuo sendo o mesmo cara que eu era lá atrás. As coisas só mudaram para melhor. A gente acaba amadurecendo, aprendendo e vivenciando as histórias e coisas na vida e dentro da profissão também, que é maravilhosa. Só tenho que agradecer muito a Deus e agradecer muito meus pais por ter acreditado no sonho, né? Um sonho de criança, um sonho de garota, onde meu pai era cabeleireiro e depois disso meu pai acaba se tornando o meu empresário da minha carreira em toda, é o meu melhor amigo, minha mãe me ajudou bastante, sempre esteve comigo. Então eu tenho uma base familiar, uma história assim de família muito, muito rica, muito gostosa. Que legal, sempre grato à família, eu sempre vi você falando isso mesmo, sempre agradecendo mesmo o apoio que teve da família, é muito bom. Everton, tem muita gente entrando com a gente aqui, ó, por exemplo, o André Plihal, da ESPN, meu grande amigo, sempre com a gente, o Giuseppe Varala está perguntando sobre a sua vida hoje. Calma, gente, o Everton vai chegar lá, vai falar o que ele faz hoje, eu já sei, mas já já o Everton vai contar, então fica aí com a gente que você vai saber tudo o que o Everton faz. Everton, e aí, tua história no futebol começou com quantos anos no Corinthians? Foi o primeiro clube que você foi o Corinthians, né? Mandar até um abraço pro Anderson que entrou aí, o Anderson zagueiro que jogou comigo no Corinthians, São Nossa, Paulo, o Anderson, Lyon. gente Anderson boníssima. tá aí, meu parceiro de praia lá da Riviera. Um abração para você, meu irmão. Então, a minha história ela, no Corinthians começou muito cedo. Ela começou com 7 anos de idade, né? Eu jogava num time chamado Roque de Moraes, aonde um árbitro que apitava os jogos tinha um irmão que cuidava do campeonato interno dentro do Corinthians, que era Pará, Amapá, era por estados, né? E Uhum. me chamou. E, na verdade, ele me chamou para ir para o Corinthians. E, na verdade, minha família toda sempre foi corintiana, eu sempre fui corintiano.
E tive um convite também para ir para o Palmeiras, mas para entrar primeiro, já para entrar no time do Palmeiras, eu acabei aceitando ir para o Corinthians. Aí quando cheguei no Corinthians, para minha sorte, até hoje eu não encontrei o seu Miguel até hoje. O nome do cara era seu Miguel e eu não encontrei ele até hoje. E nisso eu tinha um roupeiro chamado seu Zé, que já falecido, mas muito gente boa, foi roupeiro nosso até os juniores. E ele falou: lá no fundo o pessoal tá fazendo peneira. Vai lá que talvez você encontre ele lá. E graças a Deus, para minha sorte, acabei não encontrando ele. Tinha mais de 300 moleque, eu tinha 7 anos e Sete acabei anos? 7 anos. E aí eu tinha que fazer peneira para o ano de 81, que é o meu ano, e eu acabei ficando na categoria que era 79 e 80. Aí quando o treinador, que é o seu Cristal, que é um cara que agradeço muito, que já está no céu, está com Deus, e me deu a oportunidade, 15 minutos para treinar, e nesses 15 minutos que eu treinei, eu acabei passando na peneira, e aonde eu fiz toda a categoria de base do Corinthians. Então, a minha história, a minha entrada no Corinthians foi desse jeito aí. Graças a Deus foram 15 minutos, né? Foram 15 minutos que mudou toda aí uma história, porque meu pai sempre brigava, né? A gente fazia esporte, os 3 filhos sempre tinha que fazer um esporte e eu sempre gostei de jogar bola. E, para minha felicidade, consegui realizar muitos sonhos e um deles é ter sido torcedor um dia de arquibancada e virar um dia o ídolo da nação. Isso é uma coisa que nos orgulha bastante. Pô, isso deve ser maravilhoso, meu. Torcedor de um time e você conseguir entrar para esse time, para esse clube. E deve ser uma sensação inexplicável, né? É um negócio que a gente tem acompanhado muito agora, o Anthony, né, no São Paulo, que foi torcedor também de arquibancada lá, tem até imagens dele, e ele se tornar um ídolo da torcida. Se bem que hoje já são outros tempos, né? Da época que você jogou já tem 20 anos, né, Everton? Quando você surgiu ali no Corinthians, em 99 você foi campeão da Copa São Paulo, Mas aí eu já tinha sido campeão em 98 do brasileiro, né? Eu já no estava no Brasileiro, né? profissional do brasileiro, já tinha feito alguns jogos, entrado, participado na final, ficando no banco. É que, na verdade, o nosso time da Taça São Paulo de 99, a gente já vinha de 97, né? Esse nosso time do Júnior, a gente já vinha jogando junto desde 97, onde a gente teve a felicidade aí de subir todo mundo profissional e todo mundo ter virado jogador. Isso que é o mais importante. Então, aquela Taça São Paulo, na verdade, foi uma taça que foi assim uma coisa maravilhosa para todo mundo, não só para a minha carreira. Eu acho que foi para todo mundo, e a gente é considerado até hoje o melhor time da Taça São Paulo, né? Que aquele time era maravilhoso. E conseguimos aí todo mundo ser profissional e todo mundo conquistar o seu espaço, que é muito difícil, porque aquela época você lidava com muitas coisas. O futebol é complicado. Às vezes a gente vê quando dá certo. Quando dá certo um jogador é legal falar, mas muitos deram errado, muitos passamos por muitas coisas. Vivenciei muitas coisas boas, vivenciei muitas coisas ruins dentro do Corinthians. Então é difícil a gente falar que depois a gente chegou no profissional, mas antes de chegar no profissional é uma batalha todo dia, é uma luta todo dia, é pegar ônibus, é pegar metrô, é ter que estudar e não tem tempo para ficar com a família e viaja. Então foi muito difícil, foi complicado, mas a gente realizou um sonho, né? Era um sonho que eu tinha, que era de ser jogador de futebol. Meu pai me veio jogando com a camisa do Corinthians no profissional e o meu sonho era esse. E graças a Deus eu consegui aí, dentro das coisas boas e as coisas ruins que tem a profissão, fazer a minha carreira de uma forma muito, muito gostosa, muito brilhante, onde fui um cara que nunca me envolvi em polêmicas, nunca tive problema com treinador, nunca tive problema com nenhum companheiro e depois ir para a Europa também e ser muito querido, principalmente no país que é a Alemanha e a Espanha, né, onde eu fiquei mais tempo jogando, e o respeito que depois que você para de jogar, você volta, você vê o carinho que as pessoas têm por você, da época que você jogava, e o cidadão que você se torna, a pessoa, o ser humano, né? Isso que é gratificante. O Everton, na época era mais comum, né? O jogador já está no profissional, voltar a jogar, que nem eu falei, você jogou uma Copa São Paulo, a final, voltar a disputar uma partida de juniores, né? Naquela época. Qual que era a sensação, assim, de você, pô, já estou no profissional, como é que era? Era natural?
Olha, no começo é natural, né? Porque no começo você tá ali, porque na época a gente tinha os juniores e tinha os aspirantes na época, né? Então, se você não era convocado para o time para fazer o jogo principal, você ia jogar no aspirantes. Então, você tinha que esperar a oportunidade. Mas aí você tinha que esperar a oportunidade, que nem no meu caso tinha Edilson, tinha Edilson, Luizão, Mirandinha, Didi, Dinei, eu, Fernando Baiano, Gil. Então era muita gente para a posição, para pouco espaço. Então acabava que quem não ia para o jogo era cortado ou tinha que jogar nos juniores. Mas aí chega um determinado momento que aí você acaba jogando, você acaba querendo ter espaço, acaba já não tendo mais motivação para estar jogando nos juniores, uma Taça São Paulo, a qual a de 2000 eu joguei, e aí eu pedi para ser emprestado. E eu falo para todo mundo, o grande divisor de água na minha carreira, todo mundo cita o Corinthians, 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 mas eu sempre falo, o divisor que realmente fez eu me tornar um jogador profissional e aí ter um espaço dentro do Corinthians foi o Rio Branco de Americana, que eu acabei saindo em 2000 e disputando o Campeonato Paulista pelo Rio Branco de Americana, onde acabei fazendo um bom Campeonato Paulista e jogando contra o Corinthians 2 vezes e fazendo gol no Corinthians 2 vezes, onde Oswaldo pede para eu voltar, eu volto para o Corinthians, faço um jogo da Copa do Brasil, o Corinthians é eliminado da Libertadores para o Palmeiras, e aí que muda toda a minha vida, que o Edilson sai e o Oswaldo acaba saindo, e tive a felicidade aí que mais uma pessoa que maravilhosa no meu caminho, tenho só que agradecer a Deus, o Vadão, que Deus o tenha, que esteja lá no bom lugar com Deus, que é um cara sensacional, foi um cara sensacional dentro desse meio que a gente conhece do futebol, e aí ele me deu a oportunidade de ser titular, de jogar. E aí foi aí que eu mostrei o meu trabalho, foi aí que eu mostrei tudo que eu podia, tendo a felicidade de ser campeão, voltar da seleção, na verdade está na seleção sub-20, fomos campeão sul-americano, acabo voltando, e aí eu deslanchei de vez, aí já estava até o Vanderlei na época, né? E aí tive a felicidade de fazer uma boa Copa do Brasil, um bom campeonato paulista e depois acabo chegando na seleção, sendo até afastado do elenco profissional, tendo que treinar sozinho, porque eu não aceitei uma proposta do Betis, fiquei um mês e meio no congelador aí, treinando sozinho, e aí eu tive a felicidade, Deus abençoou com a proposta do Borussia Dortmund, e aí a minha vida realmente ela mudou muito. Essa proposta do Betis financeiramente era ruim? O que que é? Por que você não aceitou na época? Na verdade, eu não aceitei na época, primeiro, que eu estava sendo um dos principais atacantes do Brasil. Né? Eu estava num momento muito bom, na verdade, o Luizão machucou, só tinha eu praticamente de atacante e todos os jogos estava fazendo gol, estava sendo convocado para a seleção, fui para a seleção com o Leão, que me deu a oportunidade, né? E depois acaba saindo o Leão, acaba assumindo o Felipão, a qual me deu a oportunidade também. Eu estava jogando a Copa América, estava de titular e de repente me ligam no telefone do meu quarto e me dão a notícia que eu estava vendido sem eu ter assinado nada, sem ter eu falado nada, sem ter escutado uma proposta. E aí, na ocasião, o treinador falou que já não contava mais comigo, que já estava contratado outro jogador e que eu não ia voltar. E eu falei, eu tenho que voltar. E aí, quando abriram os valores, eu realmente, na verdade, não foram coisas boas para mim, porque o Betis pagava meus 15% em 32 vezes, meu salário era 10%, pagava o Betis 90% acima do presidente, o cara não ia me dar casa, não ia me dar carro, não ia dar passagem aérea. Então, praticamente, eu ia pagar para jogar lá. E eu estava num momento muito bom dentro do meu país, jogando num time de massa, o qual eu tinha todas as condições e estava nesse momento visando uma Copa do Mundo, que estava muito próximo, e eu estava dentro do elenco da seleção. Então, eu acabei não aceitando essa proposta, sendo que o Corinthians me vendeu, na verdade, o Corinthians me vendeu pro Betis, né? Só que não assinou fui eu. E dentro que não assinei, me botaram na geladeira, e aí eu tinha que cumprir como profissional, e acabei cumprindo, tendo que treinar Itaquera sozinho, e fiquei um mês e meio afastado, e aí depois acabou chegando a proposta do Borussia, que eu acabei indo em setembro, eu acabei indo para a Alemanha, porque na verdade tinha que ter ido em julho, acabei indo em setembro, que o Borussia teve um problema lá com o jogador, ele acabou se machucando, aí vieram atrás de mim, e fui muito feliz em ter aceitado essa proposta aí, e fui para a Alemanha, como nem sabendo falar
oi. Então é complicado, é o que eu falo para as pessoas, o meio do futebol, a gente vê muitas coisas, e só que a gente não sabe o que passa internamente. Muitas pessoas não sabem o que passa internamente. Então, hoje eu sou um cara que eu não. Que eu falo para você, dificilmente eu vejo futebol. Tenho muito poucos contatos com meus ex-amigos de profissão, é quando eu encontro, eu só falo muito com um ou com dois que são muito próximos mesmo, e a vida segue. Então, assim, a instituição fica, né? É o que eu sempre falo, a instituição fica, pessoas que passam pelo clube deixam o clube Sim. de uma maneira muito ruim. E quem só paga com isso é o torcedor, porque o torcedor ele tem emoção, né? O torcedor ele é emotivo, ele gosta, e hoje com a internet aí é uma sacanagem um com o outro, que hoje diz aí até meu filho, né? Não fala mais zoando, agora é trolando. Então você tem que se modernizar, né? Então fica aí um com o outro trolando aí. E é assim, mas a gente, que eu falo para vocês, o futebol me deu tudo, mas também me deram as piores coisas que eu podia viver na minha vida, principalmente conhecendo pessoas que não eram bacanas. Então você tem que filtrar. E para filtrar, e para você ter um conhecimento, para você ter uma madurez, ter uma inteligência, você tem que ser um cara antenado, maduro e inteligente. E ter uma estrutura familiar. É o que eu falo, tudo é estrutura. Você tem que ter toda estrutura e equilíbrio. Nossa, parabéns. Você era muito novinho para ter essa cabeça. Era ajuda de casa mesmo, seu pai que falava com você na época. Não, você tinha alguém que te ajudava ali e porque era uma coisa assim, de repente, uma proposta para ir para a Espanha, garoto, você já ia vislumbrar. Nossa, você não ia nem quase olhar valores, né? Mas você já com uma cabeça muito boa naquela época viu e graças a Deus você recusou, não é isso? Olha, a verdade é que assim, a cabeça é boa, mas nós somos seres humanos, e na época, para minha idade, 19 anos, você tá jogando num clube de massa, você aceitar o desafio, a pressão é muito grande. E graças a Deus é o que eu falo, eu sempre tive um pai, sempre tive uma mãe, sempre tive estrutura, sempre tive uma família presente, sempre tive um pai que sempre foi o cara mais crítico que eu tive na minha vida, sempre tive uma mãe que sempre foi a mais corneteira da minha vida. Então, é assim, é a essência que eu falo para você, toda a essência. E eu tive a felicidade de se cair numa família que é uma família que é muito amada, a gente se ama muito, a gente é parceiro, que eu falo. Eu não sou filho do meu pai, eu sou parceiro do meu pai, eu sou amigo dele, como da minha mãe, e a gente cresceu dessa maneira. Então, quando houve a recusa, principalmente ela partiu do meu pai. Meu pai falou: não, você não vai, você está vivendo o melhor momento da sua vida jogando no Corinthians, você está num clube grande, tudo. Vai para a Espanha, é o Betis, é um time intermediário. E aí você acaba subindo do cenário do futebol, porque a gente não tinha essa coisa da Uhum. internet, né? Essa coisa que as pessoas viam, essa coisa, a informação. A informação não chegava tão rápido como chega hoje. A Então eu acabei. globalização, né? Era Glo- outro mundo. Né? Isso, e eu acho bacana que usem tudo isso para o lado bom. Muita gente usa para o lado ruim. Então, Uhum. é o que eu falo para você, tudo na vida eu falo. Menos é mais, tranquilidade, passar desapercebido, o simples. Você chega dos dois lados. No muito, chega no lado que é o lado de baixo. Então, é a experiência. Você vai vivendo, você vai aprendendo, vai conhecendo e vai passando as coisas da maneira que tem que passar. E eu sou felizado, que eu falo para você. Eu sou um cara felizado, sou um cara feliz, sou um cara que agradeço muito a Deus por poder fazer o que eu quero na minha vida. Isso que é legal. Minha profissão me deu isso. Quis ser jogador. Fui um cara que estudei. Fui um cara que gosto de conhecer as coisas. Sou um cara muito instruído. Sou um cara muito que busco a informação antes de dar a minha opinião. Então, a gente vê muitos casos aí de ex-companheiros, vê muitos casos aí de companheiros da profissão que, infelizmente, não teve essa cabeça, não teve essa inteligência, a madurez, e a gente vê certo tipo de coisas que passa, porque a profissão ela te proporciona você se tornar jogador do time de massa, um jogador de uma seleção brasileira, de um clube europeu grande, ela vai te proporcionar muitas coisas. Mas muitas coisas que ela... Pode falar. Everton, quem que era o treinador quando falou que você já não contava mais com você? Era o Vanderlei, era o Luxemburgo. Luxemburgo mesmo? Luxemburgo mesmo. Olha, você,
você teve muita cabeça mesmo para não aceitar na hora. Comprou uma briga com ele também ou não, na época? Na verdade que não comprei uma briga com ele, né? Na verdade eu não tinha nem capacidade de comprar briga com ele. Eu escutei muitas coisas que não foram legais, muitas coisas que não foram bacanas. Ele está seguindo a vida dele, o caminho dele, eu consegui seguir o meu caminho, tudo. Depois de tudo isso que aconteceu, a gente se encontrou em Saragoça, que ele acabou indo pro Real Madrid, tudo isso, e a vida segue. Não é meu amigo, não vai ser meu inimigo, ele que tem a sorte na vida dele, e eu na minha. Eu não fico polemizando, sabe? Acho que é momento, Aham, e fui muito abençoado, acho que Deus me abençoou muito para ficar perdendo tempo com mágoa, perfeito. com coisas que foram faladas. A vida cobra para todo mundo, e a minha vida vai seguir, e vou ser cobrado pelas coisas erradas que eu fiz, e a vida é assim. Perfeito. E aí, o teu melhor momento, praticamente, acho que foi no Borussia Dortmund, né? Conta um pouquinho pra gente o que você viveu na Alemanha, a torcida do Borussia, porque você virou ídolo lá. Sim, tive essa felicidade. Não, assim, não foi meu melhor momento na minha carreira do Não Borussia. foi? Marca muito porque eu chego e faço o gol do título. Então isso fica eternizado. Isso não tem como alguém apagar, né? Não tem como alguém ir lá e passar uma borracha. Então fica eternizado. Eu acho que aqui no Corinthians eu fui muito bem. No Corinthians ganhei muitos títulos, ganhei 2 brasileiros, 2 paulistas, o Mundial, acabei perdendo a Copa do Brasil, que foi para todo mundo, que foi o campeonato mais fácil que eu perdi na minha vida, mas fui muito bem aqui, começando uma carreira, aí chego na Alemanha, na verdade, onde ninguém me conhecia, né, onde eu era um desconhecido, eu mesmo, quando fui ver o jogo do Borussia, que o Borussia jogou um clássico com o Leverkusen, e eu olhava o jogo e ficava olhando e falando assim, rapaz, como é que eu vou jogar nisso? Como é que eu vou jogar isso aí? Porque é outro futebol, é outra velocidade, é outra técnica e assim, e não tem falta, a bola não para. Então, o jogo a intensidade ela é muito grande. E na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir jogar? E aí tive a felicidade de fazer uma semana de treinamentos e a gente ia jogar contra o São Paulo em Hamburgo. O Matias Sam, meu treinador, entrou no meu quarto para explicar como que o time jogava, tudo, que ele jogava com 3 atacantes, tal, e que eu jogaria do lado direito, eu jogaria do lado esquerdo, que já tinha um jogador que era de área, tal, e ele não, aquele jamais iria sair do time. E pela minha surpresa, vou para a pré-eleição a gente já chegava, o time já estava escalado. E aí eu estava escalado para sair jogando, né? Eu falei, vixe, eu falei, rapaz. Falei, cara, porque eu não tive tempo de me adaptar. E, na verdade, eu não sabia nem falar oi, eu não sabia nem falar o nome dos companheiros, eu não sabia nada, porque eu tinha uma semana na Alemanha e aquele povo falando aquela língua aí rápida e isso e aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que faz? E tinha Aí, brasileiro com você na época no time? aí que foi a minha grande sorte. A minha grande sorte foi essa, porque já tinha o Dedê e o Ivanilson Amoroso, então já eram 3 brasileiros. Amoroso, aí, o Dedê, tá certo. Já eram três brasileiros, e o Dedê fala, né? Não falava o alemão fluente, então me ajudou bastante, tanto dentro de campo como fora de campo. E dentro disso, meu primeiro jogo eu acabo em 12 minutos dando um passe para gol e acabo fazendo gol, o time acaba ganhando de 2-1 e eu sou eleito o melhor jogador do jogo. Nossa. Vão mudando, porque quando você chega, eu vou falar para você, é difícil, porque aquela época era uma época que assim, o jogador jovem não podia falar nada, você não podia nem abrir a boca. Então, eu falo para você, e na Alemanha se treinava assim, 1 contra 1, era o campo inteiro. Eu apanhava, meu, mas muito. E era joguinho 3 contra 3, 4 contra 4, e os caras batiam, e eu nunca falei nada. E sempre foi um cara que foi audacioso, sempre fui para cima, sempre. Meu futebol sempre foi de um futebol agressivo para ir para cima do defensor. E aí eu acabei ganhando o respeito do vestiário, o respeito das pessoas, tenho uma facilidade também por ser um cara que gosta de me comunicar, ser um cara que sou comunicativo, sou um cara educado, sou um cara que tem A base, né? uma base, tranquilidade, que eu falo um carisma. A gente fica falando, é carisma, tudo é carisma. A energia chama.
E aí eu acabo nesse primeiro ano aí, dentro de tudo isso, sendo campeão alemão, fazendo o gol do título e disputando a final da Copa UEFA, qual a gente perdeu para o Feyenoord de 3-2. E aí começa a minha história no Borussia Dortmund, foi dessa maneira aí. Ah, foi muito legal. Pô, o sucesso que você fez ali naquela época. Aliás, você citou agora há pouco a Copa do Brasil mais fácil que estava ganha, né, ali do Grêmio, Corinthians e Grêmio. Foi uma bobeada aquela, porque já lá no Sul já era para ter fechado o campeonato. Aí eles vêm aqui em São Paulo. Aliás, eu vou falar com o Anderson Lima amanhã. Vou falar que você falou para mim que Manda um estava ganho abração. aquilo lá. Manda um abração para ele. Ele sabe, pô. A gente tá ganhando lá no Sul de 2-0, pô. Tá ganhando de 2-0, podendo fazer o terceiro, fazendo o terceiro. Perdemos 2, 3 gols. Aí numa Verdade. infelicidade do Maurício no minuto, acho que 40, 42. Ele vai agarrar a bola, pegar fácil, acaba tomando um frango. E depois a gente Isso. acaba empatando lá. E aqui no Morumbi a gente acaba perdendo de 3-1. Então, 3 a vou 1. falar para você, o que é ali que ficou um pouco complicado para a gente, que a gente acabou sendo campeão do Campeonato Paulista antes. Então, meio Botafogo. que ficou um pouco de festejar e um pouco de treinar aquela coisa que não foi tão intensa. E o que eu sempre falo para todo mundo, a bola pune. A bola, se você não tiver 90 minutos ligado, 95 ligado, uma hora vacila. E a gente sabia que o Grêmio vinha para cá e tinha uma jogada que era muito forte no primeiro pau. E a gente acaba tomando o gol justamente assim. E aí, numa infelicidade do João Carlos, toma o segundo. Eu acabo fazendo 2-1 pro Grêmio, mas Gol. aí ele acaba o Chad sendo expulso também. Segundo tempo jogamos com a mente. Então aconteceu tudo errado. Aquele dia foi tudo errado. Everton, e lá na Alemanha, você levou a família? Como é que foi depois a vida lá? Como é que você foi se ajeitando? Como que foi Dortmund na tua vida? Olha, Dortmund foi muito bacana, é muito especial. É sempre um prazer voltar lá, que a gente volta e vive coisas que é o que eu falo. Quando você é jogador, você não dá muita importância, porque você não tem esse contato muito com as pessoas, porque você tem que ter uma vida mais restrita, uma vida mais tranquila, tudo. Aí, quando você volta, você vê o carinho que você deixou, gostar das pessoas. Isso é bacana. Então, Dortmund foi uma cidade para mim muito boa. Eu acabo chegando no Borussia Dortmund, acabo indo sozinho, na verdade fiquei 3 meses sozinho, e depois meu irmão acabou indo comigo. Nessa que meu irmão acaba indo comigo, já para mim ficou melhor, aí meu irmão acabou ficando, aí já no segundo ano as coisas facilitaram muito mais, porque aí já foi meu pai, já foi minha mãe, então a minha base familiar já estava muito, né, já estava muito lá, porque a pessoa de força, a pessoa que sempre me deu bons conselhos, sempre me botou ali para, oh, não, tem que ir, tem que fazer, foi meu pai. Então aquela força eu já tinha fora de campo, estava comigo, onde meu pai me acompanhou a minha carreira inteira, foi meu empresário, meu sócio na nossa construtora em Goiânia. Então, são coisas assim bacanas. Então, fora de campo eu tinha uma vida bem tranquila, e na verdade que me ajudou muito. O que me ajudou muito foi a Alexandra, que é uma amigona minha que está aqui no Brasil, fora de campo. Ela era casada com um alemão, e era não, é casada com um alemão, e me adotou assim como um filho dela. Então, eu fora de campo, para comer, para falar, isso, aquilo, aí eu consegui meio que desenrolar um pouquinho. E aí, depois de 3 meses também que eu estava na Alemanha, acabei conhecendo uma pessoa que até fiquei namorando com ela lá uns 2 anos. Era uma menina da Mongólia e ela me obrigava a falar alemão. Ela comprou um livro em português, me ensinava, conseguia falar em português, me ensinar alemão tudo, e em um ano eu já estava falando alemão. Já estava falando bem, bem, bem. Que legal. Aliás, eu trabalhei muitos anos, você sabe disso, com o Vanderlei Nogueira, e ele sempre Vanderlei citava isso. Nogueira. O Vanderlei sempre cita, você tomou um banho de Europa, né? E é isso que te fez muito bem e faz bem para qualquer um, né? É que o Vanderlei me conhece realmente desde menino, desde que eu te falo, desde a Copa da NAP. Então, são muitos anos se passaram. Então, viu minha formação. E o nosso meio, você sabe disso, o nosso meio, ele é grande, mas ele é pequeno ao mesmo tempo. Todo mundo sabe de todo mundo, né? E eu acho que, assim, valores de vida, eu acho que aprendi muito valores de vida, eu acho que valores como ser humano, eu acho que valores como você ter que sair da sua casa, você tem que aprender outro idioma, tem que estar em outro país, ter que vencer.
ter que matar um leão a cada um segundo que você está fora, porque você é estrangeiro, e com estrangeiros eles são complicados. Então você tem uma vivência, uma bagagem muito grande, mas eu tirei de letra porque eu sempre tive uma boa base familiar, que eu te falei, uma educação maravilhosa. Então eu sou um cara que eu falo sempre, eu sou muito respeitador. Eu gosto de respeitar para ser respeitado. Na hora que eu vejo que não me respeita, eu nem discuto, eu só simplesmente me afasto e sigo o meu caminho. Só te tira do sério quem você deixa. Eu acabo não já nem deixando, sabe? Mas passamos coisas boas, passamos coisas ruins também, é o que eu falo, tudo é aprendizado. É, Mas foi gostoso, mas foi gostoso. faz parte da vida. Do Dortmund, do Borussia, você foi direto para Saragoça. Fui direto para Saragoça, onde é outro clube também. Por isso que eu te falo, no Saragoça, o que não marcou foi que a gente não foi campeão da Copa do Rei, mas eu sou o principal artilheiro do Saragoça, da história do Saragoça em uma temporada. Vou até mandar um beijo para minha prima, que ela fica me seguindo. Tudo que eu posto na internet, ela tá aí. A Biba, a Vanessa Honório. A Biba tá Vanessa. aí. Amanhã a gente se vê, Biba. Né? E aí, e aí eu acabo chegando na Espanha, na verdade, que foi um pouco mais difícil do que na Alemanha, porque eu fui contratado por Saragossa, fui contratado pela diretoria, não pelo treinador. E aí eu Hum, fiquei 3 meses, vou falar para você, eu fiquei 3 meses, foram 3 meses muito difíceis, porque eu jogava numa posição que eu não gostava, que era de ponta direita aberta ali, que tem que jogar, que eles falam, né, de extremo, que é a banda que eles falam, e é uma posição treinador espanhol? treinador espanhol e chegando, o idioma também não era difícil poder falar o espanhol, mas eu não era 100%, não conseguia, tinha palavras que eu não conseguia. Então eu passei 3 meses muito complicados, né, principalmente com esse treinador, e aonde eu falei que não jogaria mais naquela posição. Se ele fosse me usar, que me usasse na minha, mas eu esperaria. Então eu fiquei 3 meses na arquibancada. E aí o time estava indo mal, o time não estava legal, ele ia ser mandado embora, e por ironia do destino, eu fui o cara que acaba salvando ele. Que acaba ele me botando na minha posição, aí jogava o Diego Milito, e eu jogava um pouquinho atrás, que eles falam que é meia ponta, é mais como meia, mas eu sempre tive uma infiltração muito boa, né, que eu era muito rápido, e aí eu e o Diego Milito acabamos fazendo uma temporada coisa de 50, 55, 56, eu acabo fazendo 25 gols na temporada e sendo considerado o melhor jogador estrangeiro do campeonato espanhol. Então, são coisas assim que marcam, né? Que eu falo para você, eu peguei uma fase que era difícil. Você pegar o Ronaldinho na fase que ele estava, Deco, Eto'o, você pega Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Raul, Guti, Figo, depois veio o Beckham. Então tive o prazer de jogar contra muita gente boa e com muitos jogadores bons. Então, eu falo para você, eu fui um privilegiado. Então, são coisas que marcaram bastante, marcam muito. E um dos desafios que eu tenho no Saragossa, quando o Saragossa cai, e eu estava no Stuttgart, estava no Espanhol, eu acabo voltando para Saragossa, e principalmente o clube não queria que eu ficasse, o treinador também não queria que eu ficasse. E em 2 treinos o treinador já viu minha qualidade, aí me queria de qualquer jeito. Eu e o Oliveira, o Saragossa estava na segunda divisão, aonde eu faço o Saragossa subir para a primeira divisão, sobe para a primeira divisão, e eu fazendo 28 gols, onde eu sou marcado até hoje lá na cidade, na história do clube também. O Oliveira é aquele que jogou no São Paulo? É o Ricardo Oliveira. Ah, o É o Ricardo Oliveira. Ricardo. É o Ricardo. Porque quando você falou o Oliveira, eu falei, o São Paulo tinha um centroavante, da Porque tua época também, Oliveira, ele sumiu Oliveira também. Eu tinha, falei, será que... sumiu, Oliveira acabou subindo. Não, Ricardo Oliveira, que a gente se conhece desde menino, né? Então a gente, ou é Ricardo ou é Oliveira. Então fica Oliveira, Ricardo Oliveira é só Oliveira. Que também tem uma história maravilhosa. O Ricardo Maravilhosa, é grande pessoa, grande ser sensacional. humano, grande parceiro. Também da Casa Verde, né? Oliveira Da Zona também, Norte ali, da né? Zona Norte. Oliveira tem uma história muito bonita. O Everton, quando você falou ficava na arquibancada, você não era nem relacionado, então, pelo Não, né? treinador? Nem relacionado, eu ficava fora. Mas eu fui um cara que eu tenho, sempre tive, né? Isso, uma determinação muito grande. Eu sempre gostei muito eu sempre gostei de treinar. Então eu acabava treino, eu treinava sozinho, acabava treino, eu ficava chutando no gol sozinho, ia correr sozinho. Hoje, pra você ver, não preciso mais
praticamente todos os dias, corro de 8 a 10 quilômetros, vou para academia, faço meu treino, jogo meu futevôlei. Então, é o que eu falo, eu sou um cara do esporte, eu gosto de movimentar, isso para mim é uma terapia, e eu sempre gostei de ser muito profissional. E esperar o momento, eu sabia que o momento ia esperar. Claro que é difícil, não é fácil, claro que é complicado, mas eu falava, uma hora o meu momento vai chegar, eu só tenho que estar pronto. Eu estou ouvindo aqui o Zé Roberto de Tu, ele está Ô, falando aqui. Zé, pô, Zé meia, jogava muito, jogou bastante tempo em Portugal, jogou no Corinthians, esse aí era nosso capitão, nosso mestre lá, pô, Zé, um abração pra você, um beijo, meu irmão. E ele usa aqui abraços negrão. Fez eu lembrar do seguinte tema, que aliás o mundo agora repercutiu muito falando em racismo. Você sofreu racismo na Europa, Everton? Sim, na Europa, no Brasil, Ouviu alguma coisa? sim, na Europa, no Brasil, na Ásia, por onde eu andei, isso é uma coisa que, infelizmente, ela é do ser humano, né? Não dá pra você pegar e qualificar a pessoa. Tem pessoas que eu falo, são pessoas que são curta de inteligência, né? Então, não dá para você ficar discutindo, mas é o que eu sempre falo. Você sofreu racismo, sim, sofri racismo dentro do Brasil, sofri racismo por onde eu passei por ser negro. Mas por ser um negro jogador de futebol, por ser um negro que as pessoas sabem, que é bem remunerado, é famoso e tal, então o tipo de racismo, ele muda. Então, como Uhum. você é um negro, que você tem dinheiro, você é bem aceito aonde você anda. Se você não é, aí você sofre um outro tipo de preconceito. Então, é complicado. Eu acho que assim, o mundo ele está mudando. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que somos todos iguais. Eu acho que somos todos seres humanos, independente da aparência, da tonalidade de pele, se é branco, ou se é negro, ou se é índio, ou se é japonês. Eu acho que você tem que respeitar o ser humano. E isso não acontece. Infelizmente, na sociedade não acontece, mas eu sofri um tipo de racismo, é o que eu falo, eu sofri racismo, para mim é muito fácil. Mas e o João, o Pedro, o Antônio, o Everton, as pessoas que moram na periferia, as pessoas que é um porteiro, as pessoas que são garis, esse é o problema, sabe? As pessoas, Uhum. infelizmente, ela não respeita. Você fala assim, você sofreu racismo na Europa? Sim, sofri, mas também sofri racismo muito aqui dentro do Brasil, sabe? Você ser negro, você entrar numa loja e as pessoas pensarem que você vai assaltar a loja e não sabe quem que você é. Aí, a partir do momento que você vai lá, tira um cartão preto que é black, pô, a situação muda. Isso acontece bastante. É uma coisa triste para a humanidade, é triste para quem faz. Mas eu, como sou um cara espiritualmente bem, bem inteligente, espiritualmente bem elevado, eu não eu gosto de ser humano, eu gosto de pessoas, eu não gosto da tonalidade da cor da pele. Então é uma coisa muito difícil que eu te falo para você, independente da pessoa, se ela é homossexual, ou se é lésbica, ou se é, que hoje aí tem tanto LG, teve que eu já nem sei mais o que tem, você tem que respeitar. Eu posso não ser. Verdade. É que nem eu sou um cara que eu sou hétero, eu gosto de mulher. Mas tem cara que gosta de homem, e porque ele gosta de homem não pode ser uma boa pessoa, sabe? É você respeitar o ser humano. Então, as pessoas julgam muito a aparência, julgam muito a tonalidade de pele, julgam muito a forma que você está vestido. Mas são pessoas que ela mesmo tem como eu posso falar, uma estima dela muito baixa, sabe? Então, não dá Uhum. para ficar discutindo. Eu acho legal o que vem acontecendo com o mundo, eu acho legal as manifestações que vem acontecendo, que aconteceram, porque chega, né, da gente ver tanta crueldade, tanta violência, a pessoa tirar a vida de um ser humano, que é a coisa mais maravilhosa que temos, por ignorância, por bobagem, por violência. Então, é difícil, você entendeu? É um tema que eu falo e que a gente tem que estar sempre atento e falar, se sofreu, eu sofri, mas sou um cara que passei, sou um cara que trabalhei, sou um cara que sou honesto, sou um cara que não roubei ninguém, sou um cara que nunca tirei nada de ninguém e consegui ter minha vida enriquecer como ser humano, que é a melhor coisa que eu tenho na minha vida, não a parte financeira. A parte financeira, ela me proporciona o que eu tenho, a minha paz, a minha tranquilidade para minha família, mas enriquecer como ser humano. Então, eu sou felizardo, é o que eu falo para você. Essas coisas são coisas que eu tiro de letra e sigo minha vida muito em paz.
Parabéns, como é legal ouvir isso, de um cara muito inteligente e que passa uma palavras que você cita assim, que você deixa passa para aquele para aquela pessoa que está te vendo, que tem você como um ídolo, um cara que fez sucesso, e isso é muito legal para quem ouve você, Everton. Aí a gente está falando de preconceito e aquele preconceito do torcedor que fala assim: meu, esse cara jogou no Corinthians, como é que ele vai vestir a camisa do Palmeiras? Você foi jogar no Palmeiras. Mandar um Como é que beijão, foi isso, Everton? mandar um beijão também para minha cunhada que tá aí, a Gi. Cuti, cuti, beijo para ti. Então, na verdade, eu não acho que nem preconceito, é o que eu te falei, o torcedor é emoção, isso aconteceu dentro da minha casa. Eu, na verdade, eu não tinha o pensamento de voltar para o Brasil e também não tinha o pensamento de jogar no Palmeiras. Foram coisas que aconteceram. Eu estava com uma negociação que eu estava para ir para o Catar, já tinha fechado, infelizmente o Saragossa não fechou com o time do Catar, por coisa de 150 mil, eu acabo ficando, e aí eu acabo a mesma coisa que aconteceu no Corinthians, a represária, a ter que treinar separado, a ter que treinar em horários diferentes, tudo aquilo, e aí eu já estava na cidade há 4 anos, quatro anos estava no Saragossa, e fui jantar com os amigos. Nessa que eu fui jantar, o Muricy Ramalho me ligou falando que queria que eu voltasse para o Brasil, para vir para Palmeiras, tudo isso e tal. Só que o que acontece? Você, quando é profissional, você não vê a cor da camiseta. Eu sempre fui profissional, independente de ser Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Portuguesa, Rio Branco de Americana. Eu sou profissional, eu sou pago para fazer o meu melhor, a cada dia. Então, surgiu a oportunidade e eu acabo vindo para o Palmeiras, onde meu pai me negocia. A nossa negociação caiu umas 5 vezes, eu achei que não ia dar certo, e eu acerto com o Palmeiras, e o Muricy acaba saindo. E aí acaba assumindo o Antônio Carlos. Então, assim, eu posso falar para você, eu não tive problemas com o torcedor palmeirense. Até hoje não tenho. Eu tenho muito, não digo nem problema, eu tenho muito mais assim, queixas dos torcedores corintianos. Ah, que você foi Palmeiras, jogamos o clássico contra o Corinthians. A torcida do Corinthians era a minoria, né? Que naquela época era 10% de torcedor. A torcida, traidor, traidor, traidor. Mas não tem essa de traidor. Eu era profissional, na verdade. Eu falo abertamente para todo mundo, sou corintiano, sempre fui corintiano. E o que me atrapalhou dentro do Palmeiras também foi isso, por ser um cara ter saído do Corinthians, né? Dentro da minha própria família, vou falar para você abertamente. São coisas que aconteceram dentro da minha casa. Minha mãe, ela é corintiana doente. Minha mãe é corintiana doente. Eu, quando eu estava para assinar com o Palmeiras, ela me pegou o telefone e me ligou e falou assim: é verdade o que está acontecendo aqui, que a empresa está falando que você vai jogar no Palmeiras? Eu só falei para ela, falei assim: você não gosta de viver bem? É o que tem, meu amor. A minha mãe foi na minha estreia contra a Ponte Preta no antigo Parque Antártica. Ela viu um jogo meu no estádio do Palmeiras e nunca mais foi. Nossa. Para você ver. Então, assim, e eu morava com ela. Eu vim morar, quando eu voltei ao Brasil, fui morar na casa dela. Eu chegava com o uniforme do Palmeiras, ela não queria nem me ver. Já falava: tira essa coisa horrorosa da minha casa. Mas é torcedor, você entendeu? É coisa de torcedor. Então, eu acabo vindo para o Palmeiras, acabo fazendo o primeiro ano. Eu fiz até um primeiro ano bom, acabei fazendo bastante gols e tive uma infelicidade que eu acabo rompendo a cartilagem. Já, e foi no meu melhor momento que eu estava ali no Palmeiras, porque com o Felipão também estava difícil a coisa, aí acabo voltando a ser titular, fazendo gol praticamente quase todo jogo, e acabo machucando. E quando eu volto, a gente já estava na semifinal da Sul-Americana, e acabamos perdendo. E acaba o brasileiro, eu fui de férias, quando eu volto dia 4, entro para treinar e tive o que eu falo para você, uma das coisas que futebol é complicado. Uma notícia muito triste, me chamaram e falaram assim: a partir daqui é um casamento que não deu certo, e principalmente por um ex-companheiro de profissão, que foi de profissão. Então é difícil. Eu cheguei para treinar, voltando de lesão, precisava, porque eu voltava para fazer a pré-temporada, começar do zero. É um casamento que não deu certo e não queremos mais que você fique no Palmeiras. Então fui mandado embora assim no dia 4 de janeiro, voltando. Nossa, eu lembro bem do. Você tinha tanta moral lá no Palmeiras, você estava bem até que você falou. 2010,
Eu estava 2010. no Morumbi, num jogo, eu estava trabalhando pela ESPN, estava me arrastando, que eu operei o joelho em julho, vai fazer 10 anos já. E eu estava com uma dor no joelho, foi o São Paulo e Palmeiras, o Fernandão fez o gol do São Paulo e você perdeu um pênalti no finalzinho No do jogo, né? finalzinho, o Rogério O acaba Rogério pegando. pegou, né? Isso aí, foi isso aí. Então, assim, são coisas que eu falo para você. O futebol ele é complicado, porque as pessoas que trabalham dentro do futebol, elas é amador, que eu falo. Aqui no Brasil tudo é amador, né? E tudo passa. E tudo acontece e tudo passa. Só que você é profissional, e dentro disso eu acabo saindo do Palmeiras, só que eu disse, eu, com todo respeito, tenho mais um ano de contrato e vou buscar os meus direitos. Então, o Palmeiras também foi importante na minha vida. Trabalhei um ano e ganhei dois. Então, não posso também me queixar, não. Né? Legal. E acabo indo para a Rússia. Aí eu acabo tendo o desafio de ir para a Rússia. E aonde também foi que eu vivi muitas coisas, vi coisas que eu já não tinha, que eu não via não tinha visto na vida. E são experiências que eu vou pra você, são experiências que acontecem. Na Rússia não foi legal? Cara, foi legal, vou falar para você, foi Qual é o legal, nome mas do time? É Ter- Terek o Ter- nome? Terek Terek. Grozny. Terek Terek Grozny. Foi Grozny. legal, só que eu peguei um time que meu time, eu morava a 2 horas de Moscou, morava numa cidade chamada Kislovodsk, é uma cidade que tinha 4 mil habitantes, né? E para jogar, a gente ia tipo de ônibus normal que tem na rua aí, 5 horas de viagem, e o meu time jogava, meu time era da parte da Titinha, então a gente chegava para concentrar, era 2, 3 dias antes do jogo, a gente ficava no hotel, do lado direito, a 50 metros, uma barreira, os caras com fuzil, do lado esquerdo, o cara com fuzil, com medo de entrar uma bomba dentro do hotel. Para chegar no, Meu, para chegar no estádio, tinha 2 tanques de guerra na frente do estádio. A gente, para sair na cidade, a cidade inteira andava armada, cidade muçulmana. Então, foram experiências assim que, meu, eu nunca tinha visto. A gente não treinando passava aqui, na cabeça, cara, ah, vou voltar, não dá mais. não dá, não é nem voltar. Eu tinha assinado o contrato, tenho família, e na época meu filho tava para eu já tava aí para ter o meu filho, então eu assinei o contrato, eu vou ficar, mas assim, não sofri nada, vivi muitas coisas, vi muitas coisas, só que são coisas que você não pensa em ver, e é um outro lado do futebol que aí você já fala, meu, aqui é ganhar meu dinheiro, tudo, sofrer, porque a gente sofre, né? E aí na Rússia eu já tava sozinho, já tava sem a família, tudo, e você sofre bastante, é muito frio, peguei 40 graus Nossa, lá, 40 graus menos menos, neve, 40. menos 40, neve pra caramba, idioma Nossa. difícil, tudo, mas eu não posso me queixar, cara. Os caras me pagaram corretamente, foram bons comigo, e eu só tenho que agradecer muito por ter passado lá, mas é difícil, eu vou falar pra você, não é fácil não, complicado. Pô, aí depois da Rússia foi pro Catar, aí o Aí Catar foi foi pro legal. Catar. Cara, o Catar, vou falar pra você, por incrível que pareça, foi a férias mais bem paga da minha vida. Foi passear lá. Rapaz, não, vou te falar, não, mas você não passeia, porque lá todos os dias no Catar são iguais. É difícil você morar no Catar, porque, meu, os caras chegam lá, te dão uma baita de uma casa, carro, te pagam direitinho, só que é o seguinte, você dorme de dia para viver à noite. Então, muda tudo. Você vai treinar, dava 10 minutos, os cara, o time que eu caí, que era o Al-Ahly, dava 10, os caras eram do exército, dava 10 minutos de treino, os caras já chegaram no treinador, finish, estavam cansados, não treinava. A responsabilidade é de 3 caras que o comitê contrata, tipo, não tem pressão. Aí você não tem pressão, não tem torcedor no estádio, não tem nada. Um calor que eu nunca senti, que eu falo pra todo mundo, rapaz, se o inferno for daquele jeito, eu tô fora. Porque, Só treinava à cara, noite, né? só treinava à noite, mas à noite fazendo 45 graus. Então, eu Nossa. falo pra você, foi as férias mais bem pagas que eu tive, mais complicada, porque solteiro, né? Um filho aqui que já tinha nascido. Então, para mim foi difícil, porque meu time foi eliminado do campeonato e da Copa em fevereiro. Como eu era jogador do comitê, tinha uma festa dia 15 de maio. Pô, de fevereiro até dia 15 de maio, eu fiquei sem fazer nada, cara. Nossa. Não podia sair do país, porque eles prendem seu passaporte e você não pode sair do país. Então, assim, tem suas coisas boas e tem suas coisas ruins também, são experiências. Everton, a gente tá chegando ao fim. Passa rápido, né? Papo bom, passa Rapidinho, muito rápido. rapidão. Aí, deixa eu te falar.
aí você teve América Mineiro, Atlético Sorocaba, acho que você encerrou a carreira lá. E Aí hoje, parei. o Everton, homem de negócios, como é que tá? Mas eu lembro bem quando você foi no programa, eu estava lá com o Nilson César em 2016 na TV Assembleia, a gente morreu de rir que você fez assim. Sabe o que eu vou fazer agora? Fazer nada, eu não faço mais nada na vida, eu Nada. vou dormir, eu vou Aí. correr. Aí o Nilson chorou de rir, falou, pô, que vida boa. Pra quê? Não preciso mais. Como é que tá hoje? Mas você tem negócios, né? Então, sim, graças a Deus, minha vida maravilhosa, muito boa. É, que eu te falei, a minha obrigação é acordar cedo e estar aqui agora, nesse momento, fazendo aula online com meu filho. Legal. O resto do dia eu escolho o que eu vou fazer. Na verdade, a gente tem uma construtora em Goiânia, eu e meu pai, né, que a gente constrói casas em condomínios fechados, casa em alto padrão, tudo. E, cara, eu gestionei muito bem a minha parte financeira, a minha vida. Então, foi o que eu te falei. Eu, desde o momento, sou um cara privilegiado que eu falo. Eu escolho aquilo que eu vou fazer. Tipo, se eu quiser ir viajar, vou viajar. Se eu não quiser ir viajar, não vou viajar. Se eu quiser ficar em casa, eu vou ficar em casa. Porque eu fui um cara que soube aproveitar a minha profissão, soube fazer bons contratos e soube investir muito bem a minha parte financeira. Então, é isso que eu falo. Eu com 39 anos hoje, só escolho, não sei, eu falo, eu escolho o que eu vou fazer. E dentro disso, eu estou no programa lá Arquibancada, que é da Band Esportes, né? Como Uhum. comentarista, já estou já há 2 anos lá, daqui a pouco indo para o terceiro ano, e é um caminho que eu gosto de fazer, gosto de falar de futebol, não critico pessoas que são hoje da profissão, que foi a minha profissão, ex-jogadores, eu comento aquilo que tem que comentar, que é jogar bem, jogar mal, a vida pessoal e particular, o quanto ganha, quanto não ganha, se tá casado, não tá casado, se bateu, se não bateu, não me corresponde, eu sou um cara bem tranquilo nesse aspecto aí. Muito bom. Ó, Everton, o Rosenberg está falando grande história, é verdade. Você tem uma história maravilhosa Dá para ficar aqui uns e 2 dias, fala para ele. Ainda não viu nada, dá para ficar aqui uns 2 dias. mas você tem que cuidar, mas você tem que cuidar do filho, tem que ver a aula dele online. É. Não, agora sim, agora já são 9h26, 10 horas tem que botar para dormir, ir lá escovar os dentes, tudo, que aqui é regra, não tem jeito. Mas Olha, é é bem. bacana. Mas é o que eu te falo. Eu falo assim, futebol ele me deu umas 15 vidas além da minha. Eu vivi muitas coisas, vi muitas coisas, me decepcionei com muitas coisas, fui muito feliz, mais do que decepção, e a gente Sim. aprende. Eu acho que você tem que ser ser humano, é o que eu falo para todo mundo, não é ter boa cabeça, são boas escolhas e saber que tudo na vida tem consequência. Se faz coisas boas, colhe coisas boas. Faz coisa ruim, vai colher coisa ruim. A vida é assim. A minha vida, é o que eu falo para você, ela sorriu que eu pude mudar a minha história de vida e pude mudar a história de vida da minha família. E graças a Deus, hoje, pelo ser humano que eu sou, consigo mudar a história de vida de muitas pessoas que eu nem conheço. Mas isso é uma coisa que eu deixo para mim, para Deus. Agradeço que eu posso ajudar muita gente que está aí necessitada e precisando. Então, é ser ser humano, é o que eu falo, ser ser humano e ter Deus no coração. O resto a gente consegue. Legal. A gente vai encerrar porque a regressiva já entrou aqui. Só responde pro Kel aqui. Quem foi seu parceiro que Sim. tomou 18-0 no futebol? Pô, aí cara quer. Os caras são fogo, meu. Pô, brincadeira. Essa foi fogo. Foi o André Luiz, foi o André Luiz. Tá bom. Um abraço pro André, pra Milene, pra todo mundo. Everton, abraço, tá? Abraço, meu querido. Sucesso, saúde aí. Como é o nome do filho? Matheus Henrique. Um beijo pro Matheus. Fala pra ele estudar, hein? Não, vai estudar. Se não estudar, com o pai que ele tem aqui, ele tá morto. Valeu, Everton. Saúde, um abraço. Valeu, obrigado, meu querido. Saúde para você, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, um abração.